quarto dia da campanha do jejum de avanço, amém? Queria ler com você no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4, alguns versículos, na verdade, do capítulo 4 de Filipenses. Glória a Deus, aleluia. Quarto dia da campanha do jejum do avanço e noite de conquista, amém? Então, querido, pode esperar coisa boa e coisa maravilhosa da parte de Deus nessa noite, amém? Filipenses 4, o verso 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora verso 12 e 13: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Fecha os teus olhos sobre a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante do teu altar esse quarto dia de campanha de jejum e consagrar esse quarto dia na presença do Senhor, nos alegrando porque o Senhor tem nos dado a graça de avançar e crendo, ó Pai querido, que nós vamos continuar de pé na nossa caminhada, porque a nossa força é o Senhor, e o Senhor tem se manifestado na nossa vida a cada dia e estará presente. Por isso eu te peço, Pai querido, que mais um dia dessa campanha o Senhor possa ministrar os nossos corações com a tua presença, falar de uma forma profunda e reveladora nos nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai querido, que o meu eu diminua, para que o Senhor cresça e apareça, e que o teu nome seja glorificado através dessa palavra. Senhor, e que essa palavra ela possa vir acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Paulo escreveu a carta de Filipenses, não só de Filipenses, como a de Colossenses e mais algumas outras cartas, enquanto ele estava preso em Roma. E normalmente os prisioneiros eles eram mantidos num calabouço, né? Isolado, e depois que eles eram mantidos por um determinado tempo nesse calabouço, eles eram executados. Mas como Paulo ele era um soldado romano, como ele apelou para César, ele foi mantido preso numa casa, e nessa casa ele poderia receber visitas e escrever cartas. Só que assim, independentemente dele poder receber visitas e escrever cartas, independentemente dele estar numa casa diferenciada, ele estava preso. E em prisão ele escreveu não só a carta de Filipenses, como outras cartas escritas na palavra de Deus. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que, apesar de Paulo estar preso fisicamente falando, Paulo ele usa a alegria para dar ênfase à carta de Filipenses. O que isso quer dizer? Que é possível sentir alegria no meio da dor. É possível sentir alegria no meio da adversidade. É possível sentir alegria quando nós estamos no meio da guerra. É possível sentir alegria quando nós olhamos para o nosso dia a dia e os nossos olhos não conseguem nem enxergar a solução do nosso problema. É possível sentir alegria quando a enfermidade bate na nossa porta. E mais do que isso, não é somente possível sentir alegria, mas também contagiar outras pessoas com a nossa alegria. Porque foi exatamente isso que Paulo fez.
precisamos aprender todos os dias da nossa vida. Nós precisamos estar contentes com qualquer coisa e não ser afligido pelas circunstâncias do dia a dia. Sabe por quê? Porque quem é afligido pelas circunstâncias do dia a dia, ela acaba deixando de viver o problema e se transformando no problema. Você sabia que todas as vezes que você foca demais numa situação, você acaba vivenciando mais intensamente essa situação do que em qualquer outro momento da tua vida? Todas as vezes que nós pegamos um problema, uma dificuldade do nosso dia a dia, e nós inserimos ela de uma forma intensa no nosso coração, na nossa mente, a nossa vida ela deixa de ser leve e ela acaba se tornando mais pesada. E por ser mais pesada, nós acabamos desenvolvendo mais dificuldade de continuar a nossa caminhada na presença do Senhor. Então eu quero te ministrar algo hoje da parte de Deus. Seja leve. Não foque os teus problemas. Não foque as tuas lutas. Talvez você fale assim, mas não tem como passar desapercebido a confusão que está na minha casa. Não tem como passar desapercebido as dívidas que eu tenho enfrentado. Não tem como passar desapercebido os problemas que têm se levantado contra mim. Não tem como passar desapercebido. Mas tem como não potencializar o problema. Nós, como servos de Deus, precisamos aprender a potencializar o poder de Deus que está em nós, a bênção de Deus que está em nós, a manifestação do Espírito Santo que está em nós, e não o problema que nós enfrentamos. Por quê? Porque o problema é passageiro, vai passar. Não é assim que nós cantamos? Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar, então vai passar. Agora, se nós sabemos que vai passar, por que nós não ficamos alegres no meio das adversidades? Se nós sabemos que é só uma fase, que logo acaba, por que as lutas do dia a dia acabam roubando a nossa alegria, nos trazendo tristeza, nos deixando cabisbaixos e muitas vezes nos leva até uma cama de depressão por acharmos que o nosso Deus esqueceu de nós e não vai nos socorrer? Queridos, eu quero te dizer uma coisa hoje. Aconteça o que acontecer, você vai sair dessa situação, você vai sair dessa tempestade. Jesus Cristo Todo-Poderoso, que ordenou aquele mar que se acalmasse e houve bonança, Ele está aqui nessa noite para acalmar todas as tempestades que têm se levantado contra você. Acalma o teu coração, vai passar, a bonança do Senhor chegará e o milagre da parte de Deus você viverá em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! O fato de Paulo estar preso no fim da carreira dele poderia ter gerado um gostinho de derrota. Senhor, vivi a minha vida inteira louvando o teu nome, te exaltando, pregando a tua palavra. Gentios foram alcançados pelo teu poder. O Senhor operou com sinais e maravilhas. Por várias vezes fui apedrejado, quase morri. Aliás, por algumas vezes fui dado como morto, mas o Senhor me livrou. Enfim, o Senhor esteve comigo em toda a minha caminhada. E agora que eu sei que está chegando os meus últimos dias, o Senhor me permite passar os meus últimos dias numa prisão. Ele poderia ter falado isso para o Senhor. Ele poderia estar angustiado, amargurado, deprimido, talvez até mesmo revoltado com o Senhor. Mas não. Não importa quantos dias de vida eu vou ter nessa terra, o que importa é que todas as manhãs, quando eu levantar, eu vou levantar, e junto com o meu levantar, eu vou levantar no aleluia, eu vou glorificar
É uma jornada com altos e baixos. É uma doideira. Momentos de fartura, de escassez. Ah, Jesus. Dias de vitória, dias de provação. Só que Paulo, ele nos ensina algo tremendo dentro desse texto. Oh, glória a Deus. Que mesmo com altos e baixos, nós precisamos desenvolver em nós uma palavra muito simples, que é poderosa, chamada equilíbrio. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é equilíbrio? Fui demitida do trabalho, mas a alegria do Senhor é a minha força. Recebi um diagnóstico negativo, mas a alegria do Senhor é a minha força. Aí falaram que cortar a energia elétrica porque eu não paguei, falaram que ia cortar o consumo de água porque eu não paguei, mas a alegria do Senhor é a minha força. Falaram que eu só tenho 48 horas de vida, mas a alegria do Senhor é a minha força. Meu casamento está destruído, meu marido, a minha esposa não quer saber do Senhor, e agora como é que vai ser? A alegria do Senhor é a minha força. Os meus filhos são rebeldes, não me obedecem mais, não querem mais saber de Cristo, e agora? Será que eu vou perder a salvação? A alegria do Senhor é a minha força. Isso é equilíbrio. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Não é o que está diante dos meus olhos, mas é aquilo que o Senhor já determinou no mundo espiritual para a minha vida. Isso é equilíbrio. E nós precisamos desenvolver esse tipo de equilíbrio. Amém? Quando Paulo diz sei, porque ele fala aqui, tanto sem estar. Quando ele diz sei, ele não está falando de algo superficial, mas ele está dizendo: eu aprendi isso na prática. Eu aprendi isso no meu dia a dia. E esse saber não vem de livros ou experiências humanas, mas na operação do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não consigo ser equilibrada diante de uma assolação. Espírito Santo, a tua palavra me diz que o Senhor intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, a continuar a minha caminhada, independente do que aconteça. Espírito Santo, me ensina aquilo que eu preciso aprender. Me fortalece naquilo que eu estou fraco. Me ajuda onde eu não consigo. Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, me ensina a lidar com as minhas adversidades. Molda o meu caráter nas minhas adversidades. Arranca de minha fraqueza, arranca de minha estagnação, arranca de mim o desânimo, arranca de minha incredulidade, mas ajuda a minha fé, porque eu sei que é só caminhando que eu vou chegar na terra da minha promessa. Se é jejum de avanço, eu preciso continuar em pé. Não é parada, não é estagnada, não é deitada, mas é avançando que eu vou chegar lá. Então me ajuda, Espírito Santo, porque por mim eu não consigo, mas o Senhor consegue tudo. O Senhor pode tudo, o Senhor faz tudo, porque o Senhor é tudo, Espírito Santo. Então seja esse tudo na minha vida e me ajuda. Paulo aprendeu com o Espírito Santo a lidar com todas as adversidades, com os momentos bons e com os momentos ruins da vida dele. Por quê? Porque o caráter dele era forjado pelo Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa trabalhar o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas posturas, nos santificando, nos dando graça, nos levantando como forte e nos colocando de pé, para que nós possamos continuar adorando, bendizendo, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia!
ações numa ótica diferente, como enxergar nos problemas uma oportunidade de buscar a Deus de forma mais intensa. Quando Paulo estava preso, ele poderia ter falado assim: eu sou um apóstolo, eu sou aquele que fui levantado pelo Senhor para a salvação dos gentios, só que eu estou preso. Então, porque eu estou preso, eu vou deixar de ser um apóstolo, eu vou deixar de pregar a palavra, eu vou deixar de fazer a diferença na vida dos gentios. Mas não, foi na prisão que ele se renovou no Senhor. Glória a Deus. Foi na prisão que ele se fortaleceu no Senhor. Glória a Deus. Foi na prisão que ele mergulhou mais fundo, que ele buscou mais de Deus, que ele teve mais experiências com Deus. Quer saber? Está passando por dificuldade, está enfrentando lutas, Satanás tem tentado te assolar de várias formas. Pega essa situação, enxerga nessa situação a manifestação da glória de Deus. Por que você acha que Deus te permite uma prisão algumas vezes? É para te libertar da prisão. Glória a Deus. Por que se você acha que o Senhor te permite passar por períodos de enfermidades? É para que você seja curado. Por que você acha que às vezes o desemprego bate na tua porta? É porque tem uma porta mais excelente preparada para a tua vida. Entenda uma coisa: Deus nunca te permitirá passar por uma luta para que você morra nela. Mas todas as lutas que Deus te permitir passar, é porque Ele está te habilitando para subir mais um degrau, para ir para um patamar maior. Eu creio. Então, quando vir uma luta, sabe o que você vai fazer? Você já vai se alegrar. Por quê? Porque pelos olhos da fé, você já vai se enxergar numa situação completamente diferente daquilo que você tem vivido até hoje. Então, pegue essa situação e enxergue como uma oportunidade de buscar ao Senhor de forma mais profunda. Amém? E isso é tão real que quando nós estamos no fundo do poço, numa situação terrível, crítica, que no nosso olhar não tem saída, não tem solução, o que nós fazemos? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que me guarda não tosquenejará. Então, se está difícil, olhe para o alto, olhe para cima, olha para o autor e consumador da tua fé. Aprenda a passar por essas situações, entendendo que o Espírito Santo de Deus quer te fazer e me fazer depender 100% dele. 2 Coríntios 12:9 diz assim: então ele me disse, olha que texto lindo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Você está entendendo isso? Quando nós achamos que nós estamos fracos, o Senhor nos fortalece. Quando nós achamos que nós estamos caídos, o Senhor já está nos levantando. Nós só achamos. E enquanto nós estamos no nosso achismo, Deus está trabalhando em nosso favor. Qual o segredo disso? A presença constante de Deus na nossa vida. Você sabe por que Paulo venceu as prisões, os açoites, as pedradas, as calúnias, tudo aquilo que ele passou? Porque a presença de Deus era constante na vida dele. Na dor, Deus era presente. No choro, Deus era presente. Na alegria, Deus era presente. Em todos os momentos, Deus era presente. E dentro disso,
refletir. Deus tem sido constante na sua vida? Porque no que depender dele, ele é constante. Mas no que depender de nós, nós vamos deixar o Senhor ser constante em nós? Porque quem decide se quer continuar com o Senhor ou não somos nós. Quem decide se quer ter o Senhor como o Senhor somos nós. Quem decide se o governo da nossa vida vai ser do Senhor ou não somos nós. A decisão é nossa. Paulo decidiu: Senhor, para a vida, para a morte. Dá um amor que a gente canta que eu amo. Oh meu Deus, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe, todos os meus dias, e para a vida ou para a morte, eu vou andar com Deus. É para a vida ou para a morte, sabe, volta de casamento, é na alegria, é na tristeza, é na saúde ou na doença, mas eu vou andar com Deus. Deus será o meu Deus por todos os dias, Ele será o meu Senhor, porque eu entendo que não há outro caminho, não há outra saída, não há ninguém que possa solucionar os meus problemas, não há, só o Senhor tem poder para mudar a minha sorte, a tua sorte, a nossa história. Só o Senhor. E Paulo entendeu isso. Para a gente já ir para o encerramento, qual lição devemos tirar dessa palavra hoje? Qual lição? Se na necessidade perseverarmos buscando ao Senhor de todo o coração e na abundância crescermos no conhecimento do Senhor, usando tudo que temos para glorificá-lo, então conseguiremos manter esse equilíbrio. Quer ser constante? Quer ser equilibrado? Busque ao Senhor na adversidade, mas continue adorando na abundância. Busque ao Senhor no meio dos problemas, mas engrandeça ao Senhor na hora que a tua vitória chegar. Permaneça constante na presença de Deus. Não permita que Deus um dia seja o teu Senhor e outro dia Ele não seja. Quando o Senhor te tirar dessa situação da adversidade que você está, te colocar em outro patamar, não esqueça dos humildes começos, mas olhe para trás e lembra de onde o Senhor te tirou e aonde o Senhor te colocou. Jamais esqueça que tudo que você vai viver é a mão de Deus que estará presente sobre a tua vida. Porque de você e de mim, nós não fazemos nada, nós não somos nada, mas de Deus nós somos tudo, fazemos todas as coisas e podemos todas as coisas, porque Ele é o nosso Deus. Então não esqueça-se do Senhor. Não esqueça-se do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, aprender a depender do Senhor em qualquer circunstância. Que saibamos passar por dificuldades sem perder a fé. Viver a bênção sem perder o foco. Em nome de Jesus. Amém? E aí, no final das contas, o que realmente importa não são as circunstâncias, não são os problemas, não são as prisões. No final das contas, o que realmente importa é a nossa relação com Deus em meio a tudo isso. É a nossa relação com Deus. Agora eu quero te levar a pensar. Nós estamos no jejum do avanço para conquistar a terra da nossa promessa. De verdade, você acha que deitado a gente vai conquistar alguma coisa? Você acha que olhando para a prisão que nos odeia a gente vai conquistar alguma coisa? Você acha que se lembrando todos os dias daqueles que se levantaram contra nós, que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos entristeceram, a gente vai conquistar a terra da promessa? Será que guardando rancor e não liberando perdão nós vamos conquistar a terra da promessa? Será que focando os problemas do dia a dia nós vamos conquistar a terra da promessa? Não. Nós só vamos conquistar a terra da promessa
O dia em que nós entendemos que nós somos chamados para servir. E quem serve, serve em qualquer circunstância da vida. É verdade. Quem serve, serve em qualquer momento da vida. Quem adora, adora na alegria e na tristeza. Quem exalta, exalta no choro, na dor. Quem engrandece, engrandece independentemente dos vendavais da vida. Por quê? Porque quem crê consegue descansar e saber que aquele que vem virá e não tardará. Amém? As situações do dia a dia não têm poder de paralisar e impedir a caminhada daquele que tem o espírito livre. Paulo estava aprisionado, mas o espírito de Paulo era livre.